Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para conversar com vocês sobre um tema que eu acho extremamente relevante e tenho vivido nos atendimentos que eu faço em psicoterapia sistêmica muitas situações de muitos pacientes que trazem este personagem, este sentimento, essa situação na vida deles. Então, está se tornando muito comum e muito frequente e cada vez com conotações diferentes, mas com intensidades cada vez maiores, essa questão do personagem de nossas vidas. E eu digo de nossas vidas porque eu não acredito que ninguém não o tenha, ou não o teve, não o tem e não o terá em algum momento da sua vida. Esse personagem se chama medo. Essa questão da como a gente encara essa palavra. Muito tempo atrás, eu venho notando que alguns dogmas foram colocados nas nossas vidas, nas nossas mentes. Por exemplo, eu vou recordar vocês que eu tenho 54 anos, então, quando criança, na minha casa, não se pronunciava a palavra câncer. Se pronunciava, tinha que se dizer aquela doença. Então, ali já havia uma situação de crença de que só o pronunciamento daquela palavra já causava alguma coisa. E eu acredito que ainda acontece muito com essa palavra medo. O medo, no momento que associamos essa palavra, as imagens que vêm à nossa mente são as mais perversas, situações de perigo, situações de constrangimento, situações onde nós fomos acuados. Na verdade, eu queria conversar um pouco com vocês sobre o quão isso é dual, o quanto essa frequência vibratória, essa energia desse sentimento medo está muito desfocado do que realmente ele pode ser na nossa vida. Vamos parar para pensar, e eu gosto muito de usar os exemplos de vida e da vida e na natureza. Os estudos já mostram que todos os seres, em especial os animais, onde os seres humanos estão inclusos, podem ter, e as estatísticas, os estudos mostram que existem apenas duas reações diante de uma situação de medo. A primeira delas é a situação onde você se vê acuado, então você percebe a sensação do medo e o animal retrai, ele se encolhe. Para vocês terem uma ideia, isso chegou a um ponto, existe um animal, todo mundo sabe o que é um tatu, ele se enrola na própria casca e não quer nem olhar o que está acontecendo. Estou usando o tatu como uma alegoria. Mas quantas vezes na nossa vida, diante de uma situação que possivelmente, e eu digo possivelmente, se transformaria numa situação de perigo, nós nos retraímos, nós nos encolhemos, nós voltamos atrás, nós nos escondemos, sequer para não ver o que poderia ser. A outra reação possível de cada animal é reagir. Na natureza é muito claro isso. No animal, diante de uma situação de acuamento, ou ele retrai e se encolhe, ou ele ataca. Na nossa vida, obviamente, vamos entender ataque como reação, a gente reagir à situação. Vamos nos colocar na mesma situação que nos fez encolher. Quantas vezes poderíamos ter reagido? Quantas vezes poderíamos ter sequer olhado e esperado realmente para ver se aquele medo que nos fez recuar se justificava, do tamanho que nós o construímos? Então o medo é uma energia. Mas, diferente do que se prega, diferente do que se acredita hoje, diferente do que foi imputado nas nossas mentes, na nossa psique, nas nossas emoções, foi que o medo é ruim. Ou sentir medo é ruim. Ou qualquer coisa que nos cause medo é
maléfica e pode nos prejudicar. Então eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Suponhamos que o medo fosse uma régua e nós conseguíssemos transitar desta paralisia da retração ao ataque. Como dizem os bons filósofos, o melhor caminho é o caminho do meio. Essa sensação de medo, nós poderíamos chamá-la didaticamente de pavor. Sim, estaríamos transitando para o lado negativo. O pavor que nos paralisa, o pavor que nos impede de caminhar, o pavor que nos impede de olhar para frente. Mas poderíamos chamá-lo também de precaução, de planejamento, de estudo e de cautela. Percebam que a decisão de como vamos nos portar diante de uma situação que supostamente nos cause o medo está dentro de nós. Vamos nos paralisar, que este sim é o medo que nos prejudica. Ou vamos transformar essa energia numa situação de cautela e entender exatamente o que está acontecendo. Olhar para estes medos que estão dentro de nós, que nós acreditamos que de fato nos prejudicam, é muito salutar, porque você pode descobrir que este medo é ilusório, que esse medo é muito maior do que de fato ele é, que esse medo poderia ser uma grande alavanca da sua caminhada se ele fosse usado e bem direcionado. Que a energia do medo pode ser transmutada para um grande movimento de cautela, de estudo, de planejamento e, acima de tudo, de assertividade. Não usem o medo para se paralisar, para se esconder. Use o medo para entender seus sentimentos e as suas reações e caminhe em frente. Muito obrigado e um grande abraço para você.